Salve, minha rapaziada! Antes da gente dar início aqui ao nosso vídeo de hoje, com as notícias, as informações do Vascão, eu tenho um recado, cara, que enche meu coração vascaíno de alegria. Por quê? A gente vai levar um de vocês aqui que é inscrito no canal para assistir um jogo do Vasco em São Januário com todos os gastos pagos por nós. Passagem de avião, hotel, alimentação e, óbvio, o ingresso para você poder assistir esse jogo com a gente lá em São Januário. Para participar é muito fácil. É muito simples, a gente criou uma rifa, o valor é de apenas R$ 1,99 para você poder comprar, né? E quem sabe ser aí um dos sorteados, né? Ser um dos premiados nessa rifa. Eu vou deixar para vocês lá embaixo nos comentários aqui do nosso vídeo o link para você clicar na rifa e ir lá no site, comprar o seu bilhete, né? Comprar ali a sua participação, como eu falei, é apenas R$ 1,99. Você pode comprar um número que você quiser, né? Quanto maior a quantidade, maior serão as suas chances aí de ser um dos vencedores nesse prêmio. Então corre lá nos comentários aqui do nosso vídeo de hoje, vou deixar lá rifa, link para participar, clica lá e você vai ser direcionado para garantir aí a sua participação, beleza? Vídeo de hoje vamos falar de Copa São Paulo. O Vasco venceu ontem, conseguiu a classificação aí para a próxima fase aí da competição. Vamos falar de pré-temporada, porque sábado tem jogo, treino, a gente vai estar presente lá no Uruguai, né? Nosso jornalista Lineker está viajando hoje para fazer a cobertura lá com vídeos, imagens, lives. A gente vai poder cobrir os treinos ao vivo para vocês aqui no canal, então fiquem ligados que a gente vai estar participando de toda essa cobertura lá diretamente com o Lineker aqui ao vivo aqui no nosso canal. E também vamos falar sobre o mercado da bola, porque tem proposta da Inglaterra para tirar o Marlon Gomes do Vasco, aí valores que chegam a 12 milhões de euros, e também tem contratação sendo anunciada. Agora pela manhã o Vasco oficializou mais um reforço, tem jogador aí que também deve ser confirmada a compra aí no decorrer do dia de hoje. Tem negociação avançando por atacante uruguaio. Então já quero convidar todos vocês a assistirem o vídeo até o final. Convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho. E conto com a sua ajuda deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando de Copa São Paulo, porque ontem o Vasco sofreu um gramado horroroso, diga-se de passagem, né? Mas conseguimos sair com a vitória, né? O Vasco tinha que vencer para se classificar e no final a vitória veio por 1-0 contra o Flamengo de Guarulhos, gol do Paulinho, né? O Vasco passa para a próxima fase em primeiro do grupo, vai encarar o Vitória da Bahia agora na próxima fase da competição. Adversário difícil, Vitória geralmente tem bons times aí na base, né? Mas tô confiante, acho que a galera agora tirou a pressão, tirou aquela tensão, né, de início de torneio, e vamos torcer aí para o time comandado pelo William Batista conseguir deslanchar e buscar aí o título da competição. Como eu falei, com a vitória o Vasco agora entra, né, nessa fase final de copinha com algumas regalias a mais. Vamos falar agora de pré-temporada, que a pré-temporada segue muito forte. Ontem eu conversei com o JP, que está participando, né, lá da pré-temporada, foi convocado pelo Ramon Dias. Eu perguntei aí, JP, como é que tá a pré-temporada, como é que você está se sentindo, como é que estão os treinamentos? Ele falou, cara, treinamentos intensos em 2 períodos, de manhã e de tarde, muito treinamento físico, né? E ontem foi o primeiro contato com a bola, né? O primeiro coletivo. O JP falou que tá muito bacana, né? Foi recebido muito bem, o ambiente tá muito legal, de uma família, de amizade, né? E o Vasco vai ter o primeiro treino, jogo-treino nesse sábado. Vai encarar a seleção de Maldonado, né? Ser o primeiro ali, a primeira forma que a gente vai ver o que o Ramon tá pretendendo fazer de esquema tático. Vai com 3 zagueiros, vai com 4 defensores, como que ele vai montar esse time aí, né? Já para esse início de temporada, visando ali os jogos contra o São Lourenço e contra outra equipe que a gente vai ter também, né? Lá de Maldonado, no torneio Rio de la Plata. E como eu falei no comecinho do vídeo, ainda hoje, nosso jornalista que trabalha aqui no canal com a gente, o Lineker, tá viajando pro Uruguai. Ele vai fazer a cobertura total aí dessa pré-temporada, vai estar nos treinamentos, inclusive segunda-feira vai ter ao vivo, né? A gente vai poder transmitir o treino do Vasco ao vivo para vocês aqui no canal. Então, muito bacana aí que o Vasco tá abrindo as portas para isso. A gente vai estar nos 2 jogos também desse torneio Rio de la Plata. Então, já agradeço de antemão aqui o Lineker, que tá viajando para o Uruguai para fazer essa cobertura, entrevistar jogador, entrevistar a comissão técnica, fazer também a cobertura direto lá das contratações que vão estar chegando aí para se juntar ao restante do elenco, né? E falando agora em mercado da bola, notícias aí sobre mais uma possível venda do Vasco. Parece que o Vasco recebeu uma proposta de 12
milhões de euros de um clube lá da Premier League, lá da Inglaterra, né, pelo Marlon Gomes. O Vasco recentemente vendeu o Gabriel Peck por 50 milhões de reais e agora vem aí essa possibilidade de mais uma venda do Marlon Gomes. Eu, sinceramente, acho que não é o momento da venda do Marlon. Acho que o Peck foi até vendido bem. Acho que os valores ali da venda do Peck, acho que estabeleceram ali um limite bacana ali, até pelo desempenho do jogador, mas eu acho que o Marlon ele tem mais potencial de mercado, um jogador que joga numa posição que hoje é muito mais valorizada que ali no meio de campo, né? E eu acho que o Marlon é um jogador mais completo que o Peck também, por esse motivo, acho que o valor dele pode subir, acho que 12 milhões ainda é pouco, acho que o Vasco tem condições de vender por 15, até um pouco mais aí, o Marlon voltando da seleção brasileira, ganhando espaço nesse time comandado pelo Ramon Dias. Acho que tem tudo aí para o valor do Marlon Gomes subir ainda mais. A gente não tem ainda o time que ofereceu essa quantia, né? E se o Vasco vai ou não vai aceitar essa negociação, lembrando que também tem muito a vontade do jogador, né? De repente o Marlon não quer ir embora, ou então de repente o Marlon tá querendo sair, já tá querendo aí se transferir, então a voz do jogador, né, o que ele pretende fazer também conta muito nessas situações de negociação, principalmente para o futebol europeu e principalmente para a liga mais forte do mundo, que é a Premier League. Então agora é aguardar, entender aí o que o Marlon quer, o que o empresário do Marlon entende que é o melhor nesse momento, e aí sim o Vasco poder tomar essa decisão de vender ou não o atleta lá para o futebol europeu, lá para o futebol da Inglaterra. E agora falando de contratações, o Vasco agora há pouco, né, logo antes da gente gravar esse vídeo, finalmente anunciou, né, a contratação do zagueiro e lateral direito Robert Rojas, paraguaio, que era jogador do River Plate. Ele chega ao Vasco por empréstimo de 1 ano, com a possibilidade do Vasco comprar o jogador ali, caso ele venha a atingir algumas metas ali, de jogar alguns certo número de minutos, né, ser titular em algumas partidas aí. A gente não sabe exatamente quais são as metas, mas existe essa cláusula ali, que caso ele atinja, o Vasco será obrigado a comprá-lo por cerca de 2 milhões de euros. Lembrando que o Robert Rojas foi uma indicação do Ramon Dias, né? O Ramon que tentou contratar ele no meio do ano, acabou não conseguindo, e agora no final do ano, o Ramon aí com esse pedido, né, acaba concretizando essa contratação com a ajuda do Alexandre Matos, né, que se envolveu bastante nessa negociação. Outro jogador que também pode ser anunciado aí já no decorrer dos próximos dias é o atacante Adson, cria do Corinthians, foi vendido para o Nantes da França, né? E parece que o Vasco e o Nantes entraram num acordo pela compra em definitivo do jogador. O Vasco deve pagar cerca de 5,5 milhões de dólares ali na contratação do atacante Adson. Ele tem 23 anos, uma idade parecida com a do Gabriel Peck. Acho que os dois ali se equivalem muito, mas o Vasco está pagando metade do valor do que vendeu o Peck. O Vasco vendeu o Peck por 10,5 milhões e está comprando o Adson aí por 5,5, ou seja, pagando praticamente metade. Eu vou falar pra vocês, acho o Adson um bom jogador, não acho craque, não acho que é um jogador de seleção brasileira, mas se comparado ao Peck, eu acho que é um jogador sim, que pode render muito nesse time do Ramon Dias. Veloz, drible curto, boa finalização de fora da área, tem ainda que melhorar um pouquinho as decisões dele em relação a alguns lances, mas eu acho que é um jogador que aos poucos vai ganhar a confiança da torcida e vai agradar bastante aí pelo estilo de jogo, ofensivo, abusado, que busca o gol a todo momento. Então o Adson aí deve ser confirmado como jogador do Vasco já no decorrer dos próximos dias. E outro jogador que também pode ser comprado aí no decorrer dos próximos dias é o atacante Luciano Rodrigues, né? Lembrando que o Vasco busca 2 atletas que atuem pelos lados de campo. Após perder o Gabriel Peck, também aí não deve contar com o Orediano, né, que deve ser negociado. A tendência é que o Vasco traga mais 2 peças. O Adson é um desses jogadores. O David chegou, mas o David chegou para compor elenco, não para ser titular, e o Luciano Rodrigues poderia ser esse outro jogador, lembrando que ele está nesse momento treinando no mesmo hotel que o Vasco, lá no Uruguai. Então o Alexandre Matos já deve ter aí uma conversa marcada com o empresário do atleta e, obviamente, aí com os dirigentes do Liverpool do Uruguai para tentar concretizar essa negociação. Os valores altos aí devem passar dos 10 milhões de dólares pela vinda da jovem promessa uruguaia. Beleza, rapaziada? E antes de terminar o vídeo, deixar um recado da 1xBet, que é a nossa parceira aqui do canal, que está dando R$2.000 para você fazer a sua fezinha, para você fazer os seus palpites esportivos aí na Copa São Paulo, no Torneio Rio de la Plata, no Campeonato Carioca. Você que curte fazer uma fezinha,
corre no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clica lá no link da 1xBet, faz o seu cadastro e não esquece, na hora que você for fazer o seu primeiro depósito, tem que usar o código promocional Mário Vasco, para garantir aí esse bônus de boas-vindas de até R$2.000. Beleza, galera? Então é isso, não esquece também de correr lá no comentário que tá lá embaixo do vídeo, da nossa rifa, né, para você poder participar e quem sabe ser levado para assistir um jogo com a gente em São Januário, e mais tarde a gente volta aí com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Um abraço, tamo junto!